evitar muito algumas situações para poder nos apresentar diante de Deus. E é dentro da maior simplicidade de tudo aquilo que nós podemos fazer para Deus é que Ele recebe. Quando nós fazemos com o nosso coração aberto e de todo o nosso coração. Ele recebe com tanta alegria. Às vezes a gente quer enfeitar, né? Todo mundo aqui já foi criança, todo mundo já pintou. Quando eu recebi aquele dever, lembra que a gente queria fazer aquela pintura bem bonita, sem estar borrada? Às vezes nós somos assim em tudo nas nossas vidas. E até para Deus, às vezes uma coisa tão simples. Que Deus está tanto tempo esperando para que você venha entregar a Ele e você ainda está ainda naquele enfeite todo. Irmãos, o nosso Deus é simples. Entenda essa palavra. O nosso Deus é simples. Aleluia. Você vai entender isso dentro da palavra que nós vamos ministrar aqui nessa noite para você. Antes de eu começar, irmãos, porque no final eu posso esquecer. Teve 2 irmãos que me encomendaram um DVD. Irmão, desculpa que eu não anotei o nome. Amém. Está fechado. No final do culto a gente conversa. Então abra sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Ontem nós tivemos lá na filial Fonte das Águas, teve o pré-Cojá de Marfim, né? Um evento que antecede o congresso de jovens da nossa igreja. Foi uma bênção, irmãos. Quantos estiveram lá? Aqui os nossos jovens, eu estive lá também. O irmão Marcelo que pregou ontem, na sexta-feira foi um jovem lá da Fonte das Águas que ministrou a palavra de Deus, foi bênção. Alegrei muito meu coração de ver ali jovens que nem eu, né, irmão? Porque eu também sou jovem, ali pulando na presença de Deus, celebrando, e no final, uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma certeza ali que todos tinham. Ia todo mundo para casa, dormir bem confortável, cada um na sua caminha, a noite toda, debaixo da bênção de Deus, sabendo que nada ia acontecer de ruim. Um sábado, irmãos, mais de 70 jovens dentro de uma igreja, adorando a Deus. Aleluia. De 7 às 10 da noite. Alguém vai reclamar que passou do horário? Imagine quantos não viraram a noite e quantos nem conseguiram retornar para suas casas de ontem para hoje. Na presença de Deus nós temos liberdade. Na presença de Deus nós temos alegria. Muitas das vezes, aquela palavra que eu falei no início, por a gente querer enfeitar muita coisa, isso até nos atrapalha que nós vamos enxergar isso. Alguns detalhes que a gente começa a colocar e quer colocar, e faz com que a gente não consiga enxergar isso e ver dessa forma. Fica tudo aquilo, não, que tem que ser assim. Irmãos, feche seus olhos naturais e abre seus olhos espirituais, que você vai ver que Deus ele vai começar a fazer uma coisa totalmente diferente na tua vida. Você vai ver uma coisa diferente. Sai um pouquinho desse padrão aí que você segue muito. Eu não sei porque Deus está me liberando essa palavra aqui, mas receba essa palavra em nome de Jesus. Abre os teus olhos espirituais, que você vai ver que Deus ele vai tratar de maneira diferente na tua vida. Você vai enxergar Deus ele trabalhar de uma forma totalmente diferente contigo. Amém? Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Lucas capítulo 5. Capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Como eu falei, a palavra de Deus ela foi falada aqui através desses 2, 3 versículos que essa jovem falou aqui em cima. Está no teu coração, a decisão é tua. O Senhor teu Deus é contigo. Isso é verdade, Ele é contigo. E Ele quer estar sempre sendo com você em todo tempo. Só que basta uma liberação sua para que isso venha acontecer. Estou nervoso hoje, irmão. Você tremendo aqui, não tremendo. A igreja está tão bonita hoje, sempre como sempre, né? Glória a Deus. Quantos aqui querem ser cheios da palavra de Deus? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra, acompanhem comigo. Capítulo 5 de Lucas. Lucas 5. Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar.
E respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se diante dos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderaram dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Todos nós conhecemos essa passagem. Todos nós nos maravilhamos quando nós ouvimos o relato dessa passagem. Nós não nos espantamos, nós nos maravilhamos, porque milagre para Jesus é como se a gente fosse beber um copo d'água ali quando a gente está com sede. Faz a hora que ele quer, do jeito que ele quer e da maneira que ele quer. Só o que me chama a atenção dentro desse texto aqui são algumas características na vida de Pedro, que muitas das vezes acontece comigo e com você, diante de algumas situações, quando Jesus se apresenta para cada um de nós, para entregar aquilo que muitas das vezes nós pedimos, e achamos que está demorando, e muitas das vezes quando ele se aproxima da gente, que ele pede para que a gente venha fazer, nós não queremos fazer. Nós muitas das vezes não ouvimos a sua voz, não damos ouvidos, não queremos entender da forma do que ele quer fazer, da maneira que ele quer fazer. Relata aqui essa história de Pedro e alguns dos seus amigos. Pedro, por profissão, era um homem que era o quê? Pedro era o quê? Pescador. Pescador entende de mar, né, irmãos? Tudo, né? De manhã cedo ele acorda, já sabe qual o vento que está soprando, já sabe qual o peixe que vai dar, já sabe aonde que vai estar a boa, já sabe qual é o barco que ele tem que usar, qual é o ângulo. Se for pescar de vara, sabe qual é o anzol que ele tem que usar para determinada situação, como é que é o traçado ali da rede que ele tem que jogar para poder pegar a espécie do peixe que ele quer. Pescador é aquele camarada que, quando você for para um mar, que tiver num barco, que tiver um pescador, fique tranquilo, porque ele não vai estar te levando para a furada não, ele sabe o que está acontecendo ali. Então não era diferente. Pedro, ele era pescador e acredito eu que deveria ser um grande pescador, porque ele não tinha somente um barco. A palavra fala que ele não tinha somente um barco, não. Era até um empresário ali do setor de pesca, né? Porque ele tinha outros barcos. E a palavra relata que Pedro e seus companheiros saíram durante a madrugada, porque, para você ver, pescador que é pescador mesmo, irmão, não fica pescando de tardezinha encostado na pedra ou aqui no meio da Bahia, não. Os camaradas vão lá para dentro do mar. Quem já teve a oportunidade de ver algumas reportagens sobre matéria de pesca? Não é mole não, irmãos, é difícil. É o barco que vai lá para o meio do mar e as ondas joga para um lado, joga para o outro e só Jesus. Se for medroso, não vai. A primeira vez que eu fui pescar, irmão, eu passei tão mal na minha vida. Nunca passei mal na minha vida como eu passei. Tava ali o Yutinho, né, Yutinho? Marcelo, coitado, chega, tava verde, tava igual um incrível Hulk. A gente não sabia como é que acontecia, né? Preparamos tudo no dia anterior. Irmão, gastamos muito dinheiro com lanche, né? Lanche delicioso, tal, vários sucos. Quando entramos no barco, irmão, começou aquele balanço, né? O velhinho, quando viu a gente assim, andando com um montão de bolsa, principalmente que ele deu uma risada, depois eu não entendi, né? O pescador comeu o nosso lanche todo, foi o único que não passou mal. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui, que dentro desse acontecimento, Pedro, ele ficou a noite toda, saiu para pescar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas dentro do mar, para tentar pegar aquilo que era de sustento para eles e de alimento para várias pessoas. E a palavra de Deus relata que Pedro não pegou nem um peixe. Isso é frustrante para Pedro, irmão? Sim ou não? Sim. Imagine você, dentro do que você faz. Cada um aqui tem uma profissão, cada um aqui exerce uma função, cada um aqui tem alguma habilidade em alguma coisa. Imagine você pegar alguma coisa que você sabe fazer e você não vê nenhum resultado sobre aquilo. Como é que você vai ficar? Vai ficar bem? Pô, que legal, você vai pescar a noite toda, não peguei nada, mas tá beleza, amanhã eu vou pegar de novo.
Não ia ser diferente com Pedro. Só que quando Pedro chegou, ele começou a lavar a rede. E pescador, irmão, são pessoas que são debochadas, irmãos. Pescador é debochado. Às vezes quando a gente vai pescar aqui, fica um do lado do outro. Quem pesca aqui? Quem já pescou? É bom, irmão, vai na terapia. É bom porque você, quando vai, desliga o celular, desliga tudo, você fica ali. Não que você não pega nada, você pelo menos fica alimentando os peixes lá, porque não é uma coisa de bom. Mas pescador, irmão, são pessoas que são debochadas. Não é quando você joga a sua linha, que você puxa que rebenta, aí, ih, pegou um peixe pedra, pegou um peixão. Ainda tem um peixinho, só serve para comer a isca, né? Então, ou seja, são pessoas que, se sair um barco, chegou o outro, eles querem ver, pô, até poder saber da boa, né? E aí, como é que foi lá? Tudo bem? Pô, legal. E aí, pô, pegou bastante gente que é boa. Em tal lugar. Não foi diferente com Pedro. Agora, imagine como é que estava a situação de Pedro saindo para pescar a noite toda e não tendo pegado nada, irmão. Nem um peixinho para poder alimentar aquele gatinho que fica lá dentro do barco dele. Olha a frustração. Até o gatinho, naquela manhã, ficou sem comer, por enquanto. Só que quando Pedro chegou, Jesus ele estava ensinando a multidão. Estava fora da água até o momento. Ensinando a multidão, pregando a palavra de Deus ali, ensinando a palavra de Deus para a multidão. E Pedro ali chegou, Jesus observou o movimento daqueles barcos chegando, só que a multidão começou a apertar ele de uma forma tão grande que Jesus ele queria se retrair um pouquinho, porque a multidão já começava a apertar e ele queria alcançar mais pessoas e se direcionou até Pedro. Pedro, eu vou pegar um barco seu aqui, você afasta um pouquinho, porque eu tenho que terminar aqui que o Papai do Céu mandou entregar para esse pessoal aqui. Tá bom? Pedro falou o quê? Falou que não, Jesus, nem pisa no meu barco porque eu não estou legal hoje, não peguei nada. É melhor o senhor nem vir para cá porque eu não estou muito legal hoje. Pedro nem relatou o que tinha acontecido. Não era o mestre que estava mandando. Jesus entrou no barco, a palavra de Deus diz que ele entrou um pouquinho e começou a pregar para aquelas pessoas que estavam ali, pregou. E até então Pedro não tinha falado nada, Jesus não tinha perguntado nada para ele. Jesus só tinha observado que eles estavam lavando a rede deles. E eu creio que estava lavando a rede doido para ir embora já, para que ninguém viesse perguntar, e aí, cadê? Imagina, ele tinha que lavar a rede, não podia deixar o material dele sem lavar, porque senão ia ficar ruim no outro dia e não ia aproveitar. E ainda veio Jesus ainda para falar, Pedro, segura um pouquinho aí, eu vou precisar do teu barco. Me leva um pouquinho aqui fora, distante deles, que eu preciso aqui entregar a palavra para eles. Imagine Pedro agora, irmãos. Não, Jesus, tudo bem, mas imagine Pedro. E agora? De repente, o horário que era, já estava chegando mais pessoas, porque era tipo, como se fosse um cais, como tem aqui no quadradão da Urca, né? Eram vários barcos. E eu começo a ver que Pedro, acho que ele ficou um pouco preocupado, irmãos. Porque os pescadores, antes de entrar para o mar, eles querem saber como é que está o mar, se o mar realmente está para pesca. E muitas das vezes, quando acontecem algumas situações com a gente, ninguém aqui gosta de ficar contando derrota, irmão. Sim ou não? Sim. Alguém gosta de ficar contando derrota? Não. Ninguém gosta. E é até bom que a gente não venha ficar contando derrota. O importante é que a gente venha promover as bênçãos que Deus venha estar fazendo nas nossas vidas. Só que a situação de Pedro era uma coisa totalmente diferente. Porque as pessoas iam chegar até a ele, rapaz, como é que pode? O céu ficou a noite toda sem dormir e não pegou um peixe? Ah, que negócio é esse? Que pescador é você? Que pescador é você? Talvez Pedro não queria ouvir essa zombaria. Talvez Pedro não queria ouvir essas brincadeiras. Eu tenho certeza que Pedro estava doido para sair dali, para ir embora o mais rápido possível, para passar logo aquele dia ali, apagar da mente dele aquele dia de fracasso, porque nada deu certo. Só que Jesus estava ali diante dele, irmãos. Uma coisa que ele não contava. O milagre estava diante dele. Aleluia. E até então Pedro não estava entendendo nada. Jesus entrou no barco, pregou e falou, Pedro, é o seguinte, muito obrigado por ter me prestado o teu barco. Eu estou vendo que vocês estão lavando a rede. Não lava não, faz o seguinte, pega o barco aí, ó. Vamos entrar para dentro do mar, vamos pescar. Talvez Pedro, rapaz, alguém deve ter comentado com Jesus que foi um fracasso. Será que ele está querendo mexer comigo? Mas Senhor, já fizemos isso a noite toda.
senhor está me tirando. Está me tirando? Eu fiz isso a noite toda, não peguei nada. Se à noite, que é o melhor horário